E pois é, o prefeito de São Paulo, em declaração a vários jornalistas nesta sexta-feira, Ricardo Nunes afirmou que, entre aspas, chegou a hora de dar um basta na Enel. A gente volta então com a Beatriz Manfredini para falar sobre esse bastidor. Bia, mas ele fez isso e disse como que vai ser feito? Porque uma coisa é você dizer, vamos dar um basta. O Tarcísio também disse isso ontem. O problema é que não depende muito nem da prefeitura e nem do governo, né? Não depende mesmo, Márcia. A Enel, ela está sob o guarda-chuva da ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que responde ao Ministério de Minas e Energia. Então, aqui no estado de São Paulo, ontem mesmo o Tarcísio enviou um ofício, novamente o governador aqui do estado, pedindo fiscalização, pedindo para que o serviço fosse paralisado ou mudado de alguma forma. A Prefeitura de São Paulo também já fez isso algumas vezes, inclusive tem uma ação na Justiça contra a Enel São Paulo. Venceu, por exemplo, uma tentativa, a ANEEL queria fazer a renovação da concessão acelerada aqui para São Paulo. O que acontece é que a Enel tem a concessão da capital e dos 24 municípios que cuida aqui na região metropolitana até 2028. A ANEEL já estava num processo acelerado de renovação dessa concessão. Recentemente, o Ricardo Nunes conseguiu vitória na Justiça e paralisou essa parte da concessão antecipada. Mas a Enel continua cuidando da energia elétrica aqui em São Paulo. E a gente conta muito isso dos apagões que têm ficado cada vez mais recorrentes. O primeiro que eu me lembro de ter feito cobertura de 9 dias o pessoal sem luz foi lá em 2023. A gente já está terminando 2025. Então, o que disse Ricardo Nunes hoje? Quando falou que é preciso dar um basta, ele pediu novamente intervenção federal nesse contrato, disse que é preciso paralisar os contratos e disse mais, diz que conversou com o Tarcísio de Freitas sobre o assunto e que eles vão começar a dialogar com deputados federais aqui em São Paulo para que eles possam fazer pressão no governo federal por essa intervenção. A gente tem um trechinho dessa fala de Ricardo Nunes, vamos acompanhar. Então a gente não pode mais, toda vez que acontece uma situação de vento, de chuva, ou até quando não acontece nenhuma situação de vento ou de chuva, a gente fica com vários locais da cidade sem energia. Então acho que chegou no ponto que acho que é para dar um basta, não dá mais, virar essa página e a gente poder ter uma empresa aqui que atenda às demandas, né? Então, a ideia é que os deputados federais por São Paulo façam pressão em Brasília e, além disso, ele disse também que vão voltar a articular sobre um projeto de lei que Nunes ajudou a encabeçar com o deputado federal Baleia Rossi, na época, que é por aqui, por São Paulo e do partido de Nunes, um projeto que permite que as prefeituras, os municípios, tenham maior poder sobre contratos de concessão que são firmados. Esse projeto passou na Câmara dos Deputados, já foi aprovado e está parado no Senado. Então, Nunes diz que, em paralelo a essa pressão, vão começar a articular essa votação também no Senado, que essas estão sendo, neste momento, as medidas que estão sendo tomadas. Ele disse ainda que a Enel aqui de São Paulo tem um serviço pior comparado com outras concessionárias, trouxe ali alguns exemplos de outras cidades que são atendidas por outras empresas que também tiveram vendaval, mas que não estão na situação que nós estamos ainda hoje. E aí, para fechar, Márcia, queria falar de uma nota do Ministério de Minas e Energia sobre o assunto. Não é a primeira vez que o ministro Alexandre Silveira diz que Tarcísio e Nunes estão usando essa pauta para politizar o assunto, e agora tem uma nota recente dizendo exatamente isso, que o governador de São Paulo e o prefeito da capital preferem transformar um episódio climático extremo em disputa política e que o governo do Brasil mantém o foco no que importa, restabelecer energia elétrica para a população com rapidez e segurança. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, eles acionaram a ANEEL para reforçar a fiscalização e prometem aqui eventuais falhas e omissões da distribuidora sendo vistas com rigorosa e devida apuração da agência reguladora, no caso a ANEEL. Diz que estão trabalhando para restabelecer os serviços rapidamente e depois frisa, abre aspas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, busca manter diálogo aberto tanto com o prefeito Ricardo Nunes quanto com o governador Tarcísio de Freitas, assim como em outras situações emergenciais. A prioridade do governo do Brasil é cooperar e não politizar e garantir que a população tenha o serviço restabelecido o mais rápido possível. Fecha aspas.
Olha, Bia Manfredini, o que me parece que o ministro e também ali, né, realmente todo mundo da ANEEL está fazendo, se fosse uma fiscalização adequada, como eles disseram, será que eles sabiam que só tinham 10 carros no meio da crise ali da Enel fazendo a religação, o religamento da rede elétrica? 10 carros, gente, no meio de toda a muvuca do apagão do dia do vento, só tinham 10 equipes na rua. Tem também uma situação interessante que acabou de sair na mídia do funcionário da Enel, que estava cobrando propina, R$ 2.500, foi levado até a delegacia. O subprefeito da Vila Mariana deu voz de prisão, a polícia foi chamada e ele admitiu na delegacia que cobrava em média R$ 2.500 para fazer a religação lá da energia da casa da pessoa. Vou fazer mais rápido para a senhora, só me pagar R$ 2.500. Foi flagrado, filmado e preso. A corrupção está dentro da nossa sociedade, infelizmente. Se houvesse fiscalização e realmente um empenho do Ministério de Minas e Energia, talvez a Enel já tivesse sido notificada. Ao invés disso, Bia, o que aconteceu, eles tentaram acelerar o processo de concessão novamente de um contrato ainda maior. Então tá difícil de entender, ministro, o que está acontecendo. Não me parece política nesse caso. A gente tem politização de várias coisas aqui nesse país, mas nesse caso específico não me parece, porque o paulistano é que está sofrendo todo o vento, toda a chuva. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. A gente vai seguir nesse assunto agora, junto com os nossos analistas, a Mônica Rosenberg e o Acácio Miranda. Acácio, faltou luz na sua casa? Como é que está a situação? Porque aqui, dentro da Jovem Pan, acho que metade da nossa redação ainda continua sem luz, viu? Na minha casa não faltou, Mônica, mas eu acho que está faltando luz efetivamente para os nossos líderes, para os nossos governantes. Meu avô tinha um ditado que era: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco do que está acontecendo entre governador do estado de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo e o ministro das Minas e Energia. Concordo muito com você, tendo uma grande responsabilidade o Ministério das Minas e Energia, que é a autoridade concedente do contrato da Enel. E nós falamos na entrada anterior sobre as emendas parlamentares. Para além das emendas parlamentares, hoje o grande alvo da sanha dos nossos representantes é a indicação dos diretores das agências reguladoras, como é o caso da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, quando nós percebemos que falta luz na casa das pessoas, elas infelizmente não fazem essa associação. Mas nós temos aí mais uma vez o dedo dos nossos parlamentares que deviam agir num sentido e acabam indo em outro. E a politização destas agências, independentemente de quem sejam aqueles que indicaram, trazem a esta catástrofe que nós estamos vivendo aqui na Grande São Paulo. Mais de 48 horas e ainda temos 800 mil pessoas sem luz. E sem falar nos prejuízos, né, Mônica Rosenberg, que nem foram ainda contabilizados. Tivemos a CEAGESP, tivemos também os voos cancelados, as pessoas que não conseguiram cumprir os seus compromissos, famílias que perderam momentos importantes, como um casamento de um filho, uma formatura de uma filha. E aí, quem que paga essa conta, né, Mônica? Márcia, como sempre, quem paga a conta somos nós. Eu me lembro, no começo de novembro, aqui na Jovem Pan, a gente estava comentando uma fala do ministro dizendo que o prefeito e o governador de São Paulo estavam com chororô, que eles podiam chorar porque essa questão já estava sob controle. E eu lembro de ter falado, quem está chorando é a população de São Paulo. A concessão, a Enel tem uma concessão. A concessão visa melhorar o serviço. Aqui em São Paulo é o pior serviço possível. O Paraná, 90% já estava regularizado no dia seguinte. Minas Gerais, todos os estados que tiveram que lidar com o problema da intempérie, que é real, conseguiram restabelecer. Aqui em São Paulo, a Enel não está nem aí. E sabe por quê? Porque ela tem certeza da renovação. E se ela não tem medo de ficar sem o contrato, se no contrato não está escrito que esse tipo de serviço interrompe imediatamente o serviço e chama a outra fornecedora, se ela não ficar preocupada com a concorrência, ela faz isso.
poucos carros que saíram, o Smart Sampa mostrou, você falou bem, 10 carros somente, dos pátios não saiu nenhum, saíram 50 caminhões. Então, o serviço, a prestadora de serviço não está prestando o serviço mínimo. Isso é obrigação da concessionária. E Nunes e Tarcísio estão muito certos. Tem que politizar, sim, no sentido de que os políticos nos representam e, nesse caso, estão cumprindo o seu papel, que é brigar com essa concessionária que não está fazendo o mínimo que se espera deles. Essa concessionária recebe o dinheiro, recebe o nosso pagamento, o paulista e o paulistano estão pagando a sua conta de luz e estão no escuro em todos os sentidos. Os aeroportos parados é prejuízo para as companhias aéreas, que não estão também cumprindo o seu papel aí de atender o viajante. Está todo mundo tendo prejuízo e a Enel está tranquila lá porque já estamos discutindo a renovação. É importantíssimo que este contrato seja cortado ou, no mínimo, refeito para que isso nos repita. Rapidamente, porque teve um outro assunto importante que a Beatriz Manfredini disse. Tarcísio de Freitas comentou que acha que não, que Flávio Bolsonaro não vai desistir da candidatura à presidência em 2026. Acácio Miranda deu até uma risada. Acha que sim ou acha que não, Acácio? Governador de São Paulo não poderia dar outra resposta, mas ele no íntimo, como a grande maioria de nós, sabe que essa candidatura é um balão de ensaio que vai pousar em bem pouco tempo. Mônica Rosenberg. Concordo totalmente com ele. Ele tem que dizer isso, mas não há mais quem acredite numa candidatura efetiva de Flávio Bolsonaro quando chegar mais perto da campanha.